boa noite. Você pode se assentar. É muito bom estar aqui na presença de Deus e poder compartilhar a palavra. E muito obrigado por você que está aqui essa noite, você que saiu da sua casa, você que está assistindo a gente também em casa. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito vocês e que o Senhor Jesus possa falar com vocês. O Espírito Santo esteja falando conosco. De alguma forma que essa palavra possa ser uma resposta ao seu coração, ou alguém que caminha contigo, de alguma forma que essa palavra possa trazer paz sobre a tua vida ou a vida de alguém próximo a você. Vamos orar por isso? Senhor Deus, obrigado por esse tempo na tua presença, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra, Pai, falar do teu amor e das coisas tremendas, ó Pai, que está escrito neste livro tão precioso, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo fôlego de vida, mas em especial eu te agradeço por cada pessoa que está aqui nesse lugar e por aquelas que estão nos assistindo nesse instante também, Senhor. Te peço, Pai, se alguém entrou por aquela porta com o coração angustiado, Senhor, que a tua presença se faça sobre o coração dessa pessoa e a paz que excede todo entendimento venha sobre a vida dela. Mas se alguém entrou por aquela porta, Pai, está nos assistindo e está cheio de alegria, ó Pai, que essa alegria na tua presença transborde ao coração de todos aqueles que precisam de alegria. Usa os meus irmãos, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço nesse instante. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Você já passou alguma situação na sua vida que você acha que alguém agiu covardemente com você? Já passou? Situações que você falou assim, não é justo. Tal coisa foram covardes. É diferente de, às vezes, até não ser justo. É uma situação onde você fala assim, foi sujo, foi pesado. E olha só, a Bíblia traz várias histórias assim para a gente. Uma das primeiras que a gente vê, tá Adão e Eva no jardim do Éden, né? Eva come do fruto, o homem também come do fruto. E Deus os visitava todos os dias, Deus visitava eles. E quando Deus chega e os procura, estão escondidos. E quando Deus pergunta para o homem o que havia acontecido, ele fala, a mulher que você me deste. E ali Adão foi covarde, né? Porque ele podia falar, comi, fiz errado, culpa é minha. Mas ele faz o quê? Joga a culpa no outro. Toda vez que a gente joga a culpa em alguém que era nossa responsabilidade, a gente é covarde. E aí você vai olhando na Bíblia um pouquinho mais para frente, Caim e Abel. O que acontece? Abel oferece o sacrifício diante do Senhor e assim ele aceita. Caim oferece a forma dele ali, não é agradável diante de Deus. O que Caim fica? Com inveja, fica com raiva e faz o quê? Mata o seu próprio irmão. Isso é uma atitude covarde? É uma atitude covarde. E assim, se a gente vai seguindo a Bíblia adiante, a gente vê várias situações assim. Eu gosto muito de ler a Bíblia, a palavra, porque não é um livro que conta a história de heróis fabulosos e tremendos, mas mostra a história da humanidade, a corrupção, e como o homem, desde o princípio, toda vez que não assume o seu papel e não faz aquilo que deveria fazer diante de Deus, algo dá muito errado. E aí eu falo para você, a gente olhar para essas histórias, tem várias histórias. Esses dias, eu estava de manhã, eu falei, puxa, o Fábio é meu amigo. Fábio é meu amigo. Vou mandar um videozinho para ele. Aí eu mandei um nenenzinho falando que o Palmeiras não tem mundial. E ele demorou para responder. Ele demorou para me responder. E eu falei, cara, que covarde, né, cara? Em vez de mandar um bom dia pro meu amigo. E eu ainda escrevi assim, só para você sorrir um pouco. Como ele não respondeu, eu comecei a ficar com a consciência pesada. E ele estava ocupado, fazendo um monte de coisa. Provavelmente ele responde. E ele não respondia. Foi passando o dia e eu escrevi, não, é brincadeira, irmão. E ele não respondia. Ia passando o tempo, eu falei, não, nada a ver. A gente nem torce, né? E foi ficando pesado. Eu falei, cara, que sujeira que eu fiz, cara. Né? Que brincadeira idiota, né? E comecei a ficar mal, comecei a ficar preocupado. Falei, feri o coração do meu amigo. E aí eu mandei para ele um pedido de desculpa. E ele falou, eu não tinha lido a mensagem. Não, imagina, eu dei risada aqui. Eu falei, mano, me perdoa, eu podia ter te mandado tantas coisas que te abençoasse, que te edificasse. Te mando devocional todos os dias, mas um belo dia que eu acordo muito feliz, eu te mando uma mensagem tirando com o teu time. A gente é o único ministério aqui que um palmeirense e um corintiano convive junto, que nenhum dos dois é torcedor fanático, né? E a gente tira sarro um do outro, a gente torce junto, a gente brinca junto.
Mas aquele dia eu olhei e falei assim, cara, podia ter feito algo melhor. Eu sei que é uma ilustração que vocês estão dando risada, mas aconteceu, é verdadeiro, eu fiz isso, preciso assumir. Mas sabe, já pedi perdão para ele também, está em paz também. Depois mandei até outro vídeo, né? Do outro e deu risada. Mas eu falo para você assim, quantas vezes, aí eu perguntei, agiram com covardia com você, mas quantas vezes você agiu com covardia com alguém? Aí eu falo assim, a gente faz isso, e não é bom. E por mais que a gente olhe e fale, mas a humanidade fez isso. As pessoas fazem isso. E parece que aquilo que é feito muitas vezes vai se tornando talvez algo aceitável. E as pessoas começam a olhar para as coisas e falar, está tudo bem. A gente fez uma viagem agora missionária rápida, o Coutinho estava junto, o Gui também. E lá ninguém usa capacete. E lá as pessoas andam em 4 por moto, assim, sensacional. A moto é 4 lugares, não 2, igual a gente está acostumado. E eu olhava para aquilo e falava, cara, está errado. Não pode, está errado. E sabe, a gente se indigna com aquilo que está errado. A gente se fere com aquilo que está errado. Mas a gente não fica indignado e não se fere com aquilo que a gente não faz de correto. Tem um texto na Bíblia que é muito precioso, a gente vai ler já junto aqui, que ele vai fazer a gente refletir sobre isso. Porque todas as vezes que a gente é covarde, a gente está agindo fora da vontade de Deus. Toda vez, mais simples que seja, ou mais tremendo que seja, você tinha que agir de alguma forma, e você não fez, você está sendo covarde. Sendo covarde não é a vontade de Deus. Olha que interessante, o que é que faz a gente ser covarde? Vamos voltar lá em Gênesis. Por que Adão fica... Ele mente para Deus, ele tenta esquivar? Medo. Por que Caim vai lá e mata Abel? Com certeza, um egoísmo muito grande, uma inveja muito grande, mas também o medo. E o medo vai gerando a covardia na vida da gente. Olha que interessante, se alguém fez mal para a sua vida, tentando se impor, a gente está vivendo um tempo agora que os homens se classificam, né? Quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, todo mundo quer o seu lugar no pódio. E isso é muito feio, porque o pódio é passageiro. A gente que vive isso como competidor, como atleta, você sabe que você sobe no pódio, você ganha a sua medalha, você desce e acabou. Até a próxima competição, ou você se esforça ou você não sobe no pódio. E muitos homens têm se colocado, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o terceiro. E eu falo, às vezes, no âmbito, fora o âmbito esportivo, você se torna covarde. Porque Deus não olha a humanidade como esse aqui é o primeiro, aquele é o segundo e aquela é a terceira. Deus não faz assim. Deus não criou uma lista de chamada em ordem, dos melhores para os piores para o céu. Deus não criou uma lista de chamada da salvação, dizendo esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Então toda vez que a gente começa a se posicionar dessa forma, almejando o lugar dos outros, almejando o que tem que fazer, a gente está sendo covarde. E sabe o que é interessante? A gente olha para o covarde e a gente fica com medo. Porque você fala, o covarde joga sujo. O covarde vai fazer algo mal para o meu coração. O covarde vai me ferir. O covarde vai fazer algo que vai me machucar. E aí o medo toma conta do seu coração, e o que você faz? Você vai lá e é covarde também. Talvez não devolvendo a mesma coisa, mas não fazendo o que era para você fazer. Não fazendo aquilo que era o que você tinha que fazer de importante. Então olha como o medo, ele fere o nosso coração e faz com que as atitudes covardes tomem conta da nossa vida. Esse texto está em 2 Timóteo. A gente vai ler ali no capítulo 1, versículo 7. Eu estava lendo todo esse texto e acho fascinante. A gente vê que Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo. Ele estava preso em Roma nessa época, Paulo, e ele já estava muito próximo da sua morte. E no momento ali de tensão, né, e reflexão, ele escreve algo para Timóteo. O momento onde Paulo devia estar com medo e podia ser covarde, e podia escrever uma carta injusta, dizendo, olha Timóteo, cuidado, você vai acabar aqui também. Olha essa humanidade corrompida, olha as coisas como estão. Ele leva uma palavra de muita sabedoria. O versículo 7, capítulo 1 ali, de 2 Timóteo diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essas 3 coisas fazem parte do que Deus nos dá. Deus não nos deu espírito de covardia.
E muitas vezes a gente tem medo daquilo que Deus nos coloca para fazer, porque homens covardes tentam se levantar sobre a gente. E assim são todos os dias. Aquele que se diz ser o primeiro, aquele que se diz ser o segundo, aquele que se diz ser o terceiro, e assim por diante. Mas aqui está dizendo que não vem de Deus a covardia. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só que interessante, Paulo encoraja Timóteo a não recuar. Ele olha e não deixa que o medo tome conta e fala assim, mas o medo não vai tomar o coração de Timóteo também. Eu estou preso, eu vou morrer. Mas sabe, o medo não vai tomar conta do coração de Timóteo. O que eu vou falar para ele, o que eu vou dizer, são coisas verdadeiras, são coisas valiosas, são coisas preciosas. Mas eu quero que ele entenda, para que ele não recue. Ali Timóteo vivia na região de Éfeso, uma cidade muito rica. Uma rua toda feita de mármore, construções tremendas. Eles adoravam a deusa Artemis, que de todas as coisas ela produzia, era assim que eles criam nela, num poder. Era tido como uma deusa muito poderosa que satisfazia as coisas que você queria. E ali, quando Paulo vai a primeira vez pregar, e ele tem o direito de falar ali, ele fala a um público gigantesco, que eu sempre olhei na Bíblia, achei que era pouca gente, mas eram quase 25 mil pessoas. E ali ele é desafiado e confrontado. E ali Timóteo começa, ele é o primeiro pastor que a gente entende assim na Bíblia. E aí esse cara que motiva Timóteo a se tornar um pastor, a cuidar daquelas pessoas, esse cara está preso, e naquele instante ele já tinha feito uma carta, ele faz uma outra carta. E de todas as coisas que ele vai dizendo a Timóteo, sobre como ser um obreiro aprovado, como estar em oração, uma das coisas que ele diz, Deus não te deu espírito de covardia. Não recua, não volta atrás. Aquilo que Deus falou com você, não volte atrás, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, não volte atrás, os valores que você passou a crer. Por quê? Porque o que Deus te deu foi poder, o que Deus te deu foi amor, e o que Deus te deu foi equilíbrio. E a gente começa a olhar para essas coisas e fala, puxa vida, mas todo cara que busca grandiosidade está buscando essas três coisas. Ele quer poder, ele quer ter força, ele quer o amor, mas a diferença é que ele quer ser amado. Ele quer o equilíbrio, mas as coisas à volta dele, não sobre a vida dele. Ou seja, quando nessa palavra Paulo fala o espírito de covardia, tem uma diferença muito grande, porque ele separa, pois Deus não nos deu. Então o que foi que Deus deu? Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. A gente vai olhar aqui, bem rápido nesse texto, e a gente vai entender que Paulo, como mentor de Timóteo, ele começa a tentar tirar essa insegurança, e ele começa a trazer uma responsabilidade. Essa carta traz um incentivo, uma motivação, para que Timóteo perseverasse na fé, para que assim ele continuasse buscando ao Senhor. E mesmo que Paulo viesse a morrer, porque até que ele não sabia, ele imaginava, das vezes que ele foi preso, das coisas que aconteceram, mas ele deve olhar e falar assim, eu não vou estar aqui para sempre. Eu não sou Deus, eu conheço Deus Todo-Poderoso. Eu preciso, se ele fosse paranaense, ele falava assim, eu preciso motivar esse piá aí. Porque senão o coração dele vai ficar, vai se enfraquecer. Ele vai ver coisas que vão ferir o coração dele. Ele vai ver coisas que vão fazer mal à vida dele. Ele vai ver coisas que vão parecer injustas. Mas eu preciso dizer que o espírito de covardia não vem de Deus. Deus não capacita ninguém com covardia. Deus derrama do espírito de poder, Ele derrama de amor e Ele derrama de equilíbrio. A origem da palavra covardia, a gente precisa entender que ela não vem de Deus de forma alguma. Se a gente olhar o Salmo 27:1, ele vai falar, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem eu terei medo? Aqui o salmista fala para a gente algo precioso, e muito antes dessa carta de Timóteo. Ele está dizendo, se o Senhor é meu Salvador, se Ele é meu Senhor, vou temer quem? Se é dele que vem a minha força, vou ter medo de quem? Aqui ele não está dizendo para faltar com respeito, aqui não está dizendo para ele se encher de soberba, aqui não está dizendo para que o ego dele fale mais alto. Aqui quando a gente lê esse texto, é uma reflexão pessoal. É onde quando você passa um momento de covardia, ou quando você vai agir com covardia, você fala, peraí, quem é meu Deus? Meu Deus não é aquele que dá um espírito de covardia. Se a minha atitude vai ser covarde, então para. Não é o Deus que eu sirvo, não é o Deus que eu creio.
se eu estou recebendo uma atitude de covardia sobre a minha vida, então eu repreendo, porque isso não vem de Deus para a minha vida. Deus não manda um covarde agir na tua vida. Deus não levanta um covarde para a tua vida. Deus levanta um homem de autoridade para falar com você coisas que Deus quer da tua vida. Às vezes para te repreender, às vezes para chamar a tua atenção. Paulo faz isso em várias cartas dele, mas não com covardia. Se a covardia não vem de Deus, a gente começa a olhar o texto e falar assim, peraí, então, o que é que ele nos dá? O texto aqui vai falar de poder. Se a gente olhar um texto auxiliar aqui, Atos 1:8, vai falar, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. E receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Quando eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador, eu creio em Deus como Criador de todas as coisas, e a presença do Espírito Santo toma conta da minha vida. Esse poder que ele está falando não é o poder sobre os homens, não é o poder da riqueza, não é o poder de ter todas as coisas que você quer, porque esses são os poderes que corrompem o homem. A palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E hoje em dia a gente olha e fala assim, puxa, poder é o quê? É ter tudo o que você quer. Não, isso não é poder. Você pode ter coisas que você sonha. Você pode desejar coisas e conquistar e batalhar por isso. Mas quando você começa a fazer isso com atitude de covardia, não é o poder que vem de Deus sobre a tua vida. O poder que vem de Deus sobre a tua vida muitas vezes vai fazer você dar coisas. Vai fazer você dividir o que você tem. Vai fazer com que você olhe e fale assim, eu posso ter pouco, mas eu dividi esse pouco, Deus, pelo poder dele, vai derramar o suficiente sobre a minha vida. E é esse poder que a palavra fala. É o poder de crer em Deus, de confiar em Deus e saber que ele vai agir. É saber que a nossa força vem dele e não das pessoas à nossa volta. Muitas vezes a gente olha e a gente é movido pelos elogios, a gente é movido pelas pessoas falarem bem da gente, a gente é movido pelas falas boas à nossa volta. É óbvio, se você é uma pessoa desagradável, muitas vezes coisas à tua volta vão ser desagradáveis. Mas a gente percebe que muitas vezes a busca do homem pelo poder está em ser aceito. E eu falo para vocês, muitos homens poderosos em riqueza são homens com extremo medo. São homens que têm tanto medo das coisas que têm, que escondem, que se fecham, que se blindam, que se guardam, que não andam na rua, que protegem os seus carros com tudo que tem. Esse tipo de poder gera medo. Tem que andar com segurança. Tem que pessoas se fingirem no teu lugar. Você tem que ter sósias para ir na tua frente. Esse é o poder. O poder que você tem que se esconder. O poder que você tem que deixar de fazer as coisas que você era livre. O poder de andar com as pessoas que você amava. Porque toda vez que eu converso com pessoas que têm muitas coisas, não estou dizendo, tem pessoas extremamente abençoadas, extremamente usadas por Deus. Mas quando eu converso com homens poderosos nesse tipo de poder, eles têm uma fala altiva. Eles têm uma fala com uma presença. Eles usam o conhecimento, às vezes, para impor as coisas. Mas são extremamente medrosos. E um homem medroso é um homem covarde. Quando a gente olha para esse poder, é o poder de arrancar o medo da sua vida. É o poder de restaurar a sua vida. É o poder da presença de Deus de afastar da tua vida o que você não precisa. É você poder olhar e falar assim, não, eu estou com medo porque eu não tenho isso. Eu preciso de Deus na minha vida. Se eu tiver Deus, eu tenho o suficiente. E aí, todas as coisas serão acrescentadas à nossa vida. As coisas que a gente precisa. As coisas que Deus vai usar. As coisas que Ele vai multiplicar. E as coisas com que Ele vai fazer que a tua vida pareça poderosa. Por que eu falo pareça? Porque esse mover do Espírito, esse agir do Espírito, eu já vi homens curando. Eu já vi homens orando e pessoas sendo curadas. Eu já vi homens falando coisas que aconteceram. Eu já vi.
Eu já vi homens orando e coisas tremendas se movendo em volta. Mas quem estava fazendo era Deus. Eles eram o instrumento. E sabe por que Deus fez? Porque eles reconheciam que eles eram o instrumento e não que era deles o poder. Esse texto continua falando, sabe? E eu acho esse mais tremendo, porque esse sim talvez seja um dos maiores poderes acessíveis da nossa vida e a gente deixa passar batido. O Espírito Santo, ele nos dá amor. Se a gente olhar 1 João 4,18, ele vai falar: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está se aperfeiçoando no amor. Sabe, poder pode parecer interessante, né? Mas quando a gente olha o que o amor faz, é sensacional. Eu já vi pessoas que tinham muitas coisas na vida e deixaram tudo por amor a uma obra. Eu já vi pessoas com uma capacidade tremenda e absurda para ser pessoas extremamente conhecidas, relevantes no meio da sociedade, e fazendo do seu conhecimento, daquilo que ela tem, algo sensacional para a vida delas. Mas eu vi homens que ouviram a voz de Deus e deixaram a sua vontade em segundo plano e falaram: Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida. E Deus os usa de uma forma absurda. Tempo atrás conheci um casal de médicos, dentistas, que deixaram tudo para cuidar de pessoas no Amazonas. Moram dentro de um barco, a família, e atendem um monte de gente. E naquela região do Rio Solimões, sabe o que acontece? Ali tem muito tráfico, muito garimpo, muita coisa errada acontece naqueles lugares. E uma das coisas que acontece muito é o tráfico de crianças. Os pais vendem as crianças ali para outros países, outros lugares. E quando você vê isso, identifica isso, isso fere o seu coração. E você fala: que atitude covarde. Quem é o pai que vende o próprio filho? Quem é o irmão que vende o próprio irmão? E a gente olha na Bíblia, a gente vê, né? Mas quem é o covarde que faz isso? O trabalho desse casal no Amazonas, ele registra, ele guarda o nome das crianças que participam. E se um dos pais sumir quando essas crianças, o irmão vender, existe algum registro que aquela criança passou por ali. Então fica muito mais difícil aquela criança desaparecer do nada. E assim, um outro montou um treino aqui, o outro é dentista aqui, o outro é médico aqui. Todos pregam a palavra, falam do amor de Deus às pessoas, mas aquilo que eles estão fazendo está mudando a realidade daquelas crianças, está protegendo elas. Deus não deu espírito de covardia. A gente se agarra nas coisas porque a gente é covarde. A gente se agarra em coisas sólidas porque fala: isso vai me dar estabilidade. Porque se eu guardar tudo isso lá na frente, eu vou ter um pé de meia para fazer as minhas coisas. A gente não sabe o dia de amanhã, você não sabe o teu fôlego de vida. Guarda por prudência, guarda por cuidado, guarda para que Deus multiplique, guarde para que Deus te usa, para que mova as coisas. Eu conheço pessoas que têm muito e Deus usa de uma forma tremenda. De nenhuma forma eu estou dizendo contra isso. Mas o que eu estou dizendo para você, que entre o poder sobre você ter as pessoas, vai fazer você mais covarde. Mas não perca o amor da sua vida. Aquilo que o Espírito Santo derrama é o Espírito de amor. E toda vez que você demonstra de amor e você age com amor, você se dedica com amor, você para com amor, você ouve com amor, você faz com amor, Deus te usa de uma forma tremendamente, que você nem imagina o que Ele vai fazer. Quando essa palavra fala que Ele não nos deu o espírito de covardia, eu começo a olhar e falar assim: Ele derrama de poder, e essa autoridade, esse poder vem dEle. Mas Ele também derrama de amor. Para quê? Para que eu possa transmitir esse amor e fazer esse amor, mas que eu também possa receber. Que eu também possa olhar para Deus e falar: Deus, então transforma a minha vida. Que Teu amor também me alcance por completo. Que aquilo que eu não preciso na minha vida saia. Que aquilo que não faz parte da Tua presença vá embora. Que aquilo que vai me desviar dos Teus caminhos desapareça da minha vida. Tem pessoas que têm medo de fazer essa oração. Tem pessoas que têm medo de fazer o que a gente chama de oração de renúncia. Diga para Deus que aquilo que não vem dEle saia da sua vida. Meu Deus, pastor, vai sair coisas que eu não quero, tomara, mas tem coisas que eu não queria deixar.
Mas deixa o amor de Deus agir na tua vida. Quando você deixa o poder de Deus agir na tua vida, você se afasta da covardia. Mas quando você deixa o amor de Deus também agir na tua vida, você se afasta da covardia também. Deus não deu o espírito de covardia. Ele deu o derramar do espírito, do poder. Ele derramou de amor, essa presença na nossa vida de senti-lo e sabê-lo que Ele é Deus. Mas olha, eu gosto bastante desse aqui, que o Espírito Santo nos dá equilíbrio. Tiago 1,5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Eu preguei sobre isso semana passada. Esse texto ficou na minha cabeça. Porque uma das coisas que a gente quer é ter equilíbrio, não é? É nada, ninguém ora pedindo equilíbrio. Duvido, tem gente que deve ter falado. Mas olha, a maioria, eu tenho certeza, que falou assim: Deus, tira tudo da minha vida e me dá só equilíbrio. Só se você tem labirintite. Aí você orou com isso mais fervorosamente. Porque normalmente a gente pede poder, a gente pede para ser amado, a gente pede para ter as coisas. Mas quando você começa a orar e pedir que Deus derrame de equilíbrio na sua vida, o ser covarde vai saindo ainda mais. Você começa a olhar e perder o medo das coisas. Porque o equilíbrio é muito importante. Você já tentou andar num lugar balançando? Quem anda de bicicleta aqui? Deixa eu aproveitar aqui, a Marina quer aprender a andar de bicicleta, não é verdade, Marina? Sempre falou para mim isso aí, ó, quem aí souber dar aula de bicicleta, compra uma bicicleta bem legal para a Marina, te ajuda, a gente ensina a andar de bicicleta. Estou brincando. Mas lembra quando você estava aprendendo a andar de bicicleta? Eu lembro, meu pai me ensinou a andar de bicicleta. E sabe o que ele fez? Ele já pegou uma bicicleta grande. Eu não passei pela rodinha, não passei pela... Meu pai era duro, ele tinha ou vai ou não vai, né? Tinha que ser. E eu lembro que ele gastava tempo, trabalhava um monte, mas ele ia lá na rua de casa e comprou uma bicicleta maior e sentava naquela bicicleta e segurava no banco da bicicleta e corria do meu lado comigo segurando a bicicleta até eu aprender a andar de bicicleta. E eu levei um monte de tombo e eu caí um monte de vez. Até dizer assim, eu não consigo. E ele falava, você consegue. Eu estou aqui com você. Você caiu quando você estava andando sozinho. E eu vou andar com você até que você aprenda a andar sozinho. Eu lembro do meu pai falar isso para mim. É assim que Deus fala com a gente. Deus nos dá equilíbrio. Ele quer que a gente ande sozinho. Ele quer que a gente caminhe não longe da presença dEle. Ele quer ver a gente dar os passos. Ele quer ver a gente pedalar. Ele quer ver a gente usar esse poder que Ele derrama na vida da gente. Ele quer ver a gente transbordar desse amor que Ele derrama na vida da gente. Mas a gente tem medo. E sabe, uma vez eu estava com tanto medo de andar, porque eu não conseguia, e eu escondi a bicicleta. Sumi com a bicicleta. Guardei lá no fundo de casa, escondida. E eu falei, quando meu pai chegar, pega a bicicleta lá que a gente vai andar hoje. Eu não sei onde está a bicicleta. Roubaram a bicicleta. Sumiram com a bicicleta. Mas eu lembro que meu pai olhou para mim e falou assim, pega lá a bicicleta, a gente vai andar. E eu comecei a chorar, porque eu estava com medo. E eu comecei a chorar bastante, porque eu estava com medo. E meu pai me abraçou e falou assim, eu estou aqui contigo. Não tenha medo. Sabe, a vida da gente acontece tanta coisa que são sinais de Deus. Meu pai já se foi. Já perdi meu pai. Eu guardo ele no meu coração. Mas eu falo para vocês, o espírito de equilíbrio vem na nossa vida desde pequeno. Deus fala com a gente de uma forma muito tremenda. Deus fala que a gente possa pedir sabedoria e que Deus vai dar. E eu lembro que eu pedi a bicicleta para o meu pai e ele me deu. E ele me ensinou a andar. Quando a gente deixa o espírito de covardia longe da vida da gente, a gente começa a lembrar das coisas que Deus fala. E Deus fala contigo que Ele vai te dar poder. Deus fala que Ele vai derramar de amor. E Deus fala que vai derramar de equilíbrio para que você saiba usar essas coisas. Queria orar com vocês. Nosso tempo está se acabando ali. Mas eu queria dizer para você que a coragem
é fruto da presença de Deus na tua vida. Hebreus 13:6 fala: portanto, podemos dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador e eu não temerei. Que poderá me fazer o homem? A gente tem medo das coisas que a gente está vivendo. A gente tem medo das coisas que a gente está passando. A gente está com medo dos reis da terra, o que eles podem fazer. Porque alguns homens parecem ter poder. Alguns homens parecem ter amor. Mas por que a gente está com medo dos reis da terra, quando o nosso rei dos céus é maior que todas as coisas? Se você veio para cá essa noite com medo do que os reis da terra estão assustando a gente, se você veio para cá com o coração apertado, porque tantas vezes Deus falou e deu sinais, você fala: eu deixei passar batido. Queria dizer para você que Deus não nos dá espírito de covardia. Deus te deu um projeto na tua mão, então vai acontecer. Deus falou com você, então vai. Confia, fique em paz. Você sente que algo te machuca, causa dor e dá medo, e Deus falou para você que vai te curar, então confia nele que ele vai te curar. A gente confia nos homens, a gente confia nos reis da terra. Mas sabe, essa coragem que Deus nos dá, esse poder que ele derrama, esse amor, esse equilíbrio, faz com que a gente olhe para o alto e a gente se lembre o Deus poderoso e tremendo que a gente tem. Deus não chamou a gente por medo, mas para coragem que possa agir em poder e amor e equilíbrio em nossa vida. Senhor Deus, nessa noite, na tua presença, Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor e pelo teu carinho. Obrigado pelos sinais que o Senhor derramou sobre a minha vida a vida toda. Obrigado por todas as vezes que o Senhor usou pessoas, ó Pai, dizendo para mim: tenha coragem. Obrigado por todas as vezes que o Senhor me repreendeu, ó Pai, onde o Senhor disse: não seja covarde, não haja com covardia, pois isso não vem de mim sobre a tua vida. Mas Deus, caminhamos no meio de tantos homens covardes, ó Pai. Caminhamos diante de tantas pessoas, Senhor, que mesmo conhecendo o teu santo nome, ainda agem com covardia, Senhor. Que eu te peço, que a tua presença, que o derramar do teu Espírito nos encha, Senhor, e possamos andar, ó Pai. Andar em meio à covardia, mas sem sermos covardes, Senhor. Que possamos, ó Pai, olhar para aquilo que está errado, Senhor. Primeiramente, não deixar que aquilo seja na nossa vida. Olhar para aquilo que não concordamos e mudarmos isso na nossa vida. Eu te peço, ó Pai, cuida de nós, Senhor. Derrama do teu poder, derrama do teu amor, ó Pai. Que o Espírito de equilíbrio venha sobre nós. É o que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.